Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos aqui para o item 4, tá? Interpretação de espectros de massa, ok? Então, vamos aqui para a folhinha, que a gente vai começar a pensar um pouco a respeito disso. Como é que eu interpreto o espectro de massa? Então, nós temos três formas principais de interpretar um espectro de massa. Então é assim, ó. Primeira coisa que eu faço é olhar o espectro. E aí eu faço uma perguntinha pro espectro, né? Pro espectro de massa que tem lá na minha mão. O espectro de massa ele vem uma coisa assim, né? Cheio de barrinhas. E a altura dessa barrinha tem a ver com o número de vezes que aquela entidade química bateu lá no detector, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto é: tem pico de íon molecular? Né? O pico do íon molecular é aquele pico que sai lá no final, né? Que representa a molécula, tá? Aquele pico é o maior pico relevante, porque às vezes saem alguns aqui pertinhos, ó, bem pertinho aqui do íon molecular. Mas tem o pico de íon molecular? Bom, essa pergunta pode levar a duas respostas. A primeira é sim, e a segunda resposta é não. Certo? Se sim, então nós temos duas formas de interpretar o espectro, né? A primeira é através das razões isotópicas. Então, a partir das razões isotópicas, eu consigo chegar na fórmula molecular. A segunda forma de chegar à fórmula molecular é a partir de tabelas. Então, quando eu tenho o íon molecular, que é aquele último picão que tem aqui, né, referente à molécula ionizada que bateu, né, quando eu tenho pico de íon molecular, eu posso fazer a determinação da fórmula molecular dele a partir das razões isotópicas, ou se o equipamento, se o espectrômetro de massa for bastante sensível, ou seja, com 3, 4 casas depois da vírgula, eu posso usar as tabelas, certo? Então temos uma, duas. Agora, se não tiver pico de íon molecular, porque pode acontecer de não ter, aí eu só tenho uma forma de trabalhar, né, o espectro, que é por meio dos padrões de fragmentação, que aí acaba ficando muito mais complicadinho e judia um pouco da gente. Nós estamos no final agora do curso, não vai dar para fazer por aqui. Então nós vamos ver principalmente essas duas técnicas de, a partir do espectro de massa, propor uma fórmula molecular. Tá? Essa daqui, a partir dos padrões de fragmentação, acaba ficando um pouco mais complicado e demorado, ok? Então nós não vamos ver. Mas eu dou uma palhinha, né? É mais ou menos assim, ó. Por exemplo, esse pico que saiu aqui, ó. Quando eu olho para a escala no gráfico, a razão massa-carga dele é 15, né? O que pode ser esse 15? Pode ser um CH3, ó. Um grupo CH3 pendurado na molécula. Ó, o carbono vale 12, com mais 1 vezes 3 dá 15. Então, esse 15 aqui pode ser um CH3. Então, a ideia é, a partir desses valores, eu estimar qualquer estruturinha e depois brincar de quebra-cabeça. Essa é a ideia.
né? Então eu sei que aqui é um CH3, esse aqui é uma outra estrutura que eu preciso determinar, esse aqui é outra, esse aqui é outro. Então, na verdade, o espectrômetro de massa, né, cada pico desse daqui é referente a um pedacinho. A ideia é, a partir desses picos, reaver esses pedacinhos e depois montar, tá? Só que é bem complicadinho de fazer isso. Então, nós não vamos fazer isso agora, nós vamos ver como é que faz a determinação da fórmula molecular por meio das tabelas e por meio das razões isotópicas. Vamos começar pelas tabelas, que é mais simples, tá? Então vamos fazer isso agora. Então é o seguinte, gente, quando eu tenho um espectrômetro de massa muito poderoso e muito sensível, né? Então você pega, por exemplo, o que é o íon molecular? É o cara que, na hora de fazer, o íon molecular é a molécula. Aqui é a molécula. Na hora que ela passou pelo analisador de massa e ela fez a curva, está aqui o sistema de detecção. A molécula, o íon molecular positivo, é o cara que bateu mais em cima aqui no detector, é o cara que esparramou mais, certo? Então, como esse detector consegue detectar a massa exata dessa molécula, a partir de tabelas, eu consigo estimar que molécula que é. Como assim, professor? Vou dar um exemplo, tá? Só tem uma molécula que corresponde àquele exato peso com 3 casas depois da vírgula. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quais entidades químicas têm peso 28? Né? Peso 28. Quais entidades químicas têm peso 28? Vou dar um primeiro exemplo. CO, monóxido de carbono. Né? Aqui o camarada, o carbono pesa 12 e o oxigênio pesa 16. Então, totalizando 28. Muito bem. Quem mais na química pesa 28? O N2. Cada nitrogênio vale 14 vezes 2, dá 28. Quem mais na química? O CH2N. Certo? Por que dá 28? Aqui pesa 12 mais 1 vezes 2, que dá 2, mais 14 do nitrogênio. 26, 28. E nós temos também o C2H4. 12 vezes 2, 24. Com mais 1 vezes 4, 4. Totalizando 28. Então, olha só. Todas essas 4 entidades químicas aqui, pesam 28. Certo? Só que quando eu tenho um equipamento muito sensível, esse 28 não é igual a esse 28. Esse 28 não é igual a esse, né? Então, tem como eu calcular o tamanho desse 28 aqui, O carbono não pesa 12, ele pesa 12,0000. O oxigênio não pesa 16, ele pesa 15,9949. Quando eu somo esses dois camaradas aqui, o monóxido de carbono pesa 27,9949. Então não é exatamente 28. Se eu tenho um equipamento capaz de medir, né, de mensurar 4 casas depois da vírgula, eu sei estimar exatamente a molécula que está ali, né? Então, pronto, já mostrei para vocês como é que é feito a determinação da molécula, né, a partir de um espectrômetro de massa altamente sensível, tá? Então, o nitrogênio, vamos ver aqui, ele não é exatamente 28, né? Quanto que pesa cada nitrogênio? Cada nitrogênio pesa 14,0031. Quando eu multiplico isso aqui por 2... Então, o peso aqui dá 28,0062. Então, se eu tenho um espectrômetro de massa capaz de medir 4 casas depois da vírgula, ele consegue diferenciar esse 28 desse 28. Tá? Esse daqui é a mesma coisa, né? O carbono vale 12,0000. O hidrogênio não vale 1, ele vale 1,0078, só que eu tenho 2 hidrogênios, vezes 2. E o nitrogênio não vale 14, o nitrogênio vale 14,0031, tá? Quando eu multiplico por 2 e somo todo mundo aqui,
ele dá 28,0187. Tudo bem? E o C2H4? Também a mesma coisa. Ó, eu tenho 2 carbonos, cada um valendo 12,0000 vezes 2. E o hidrogênio pesa 1,0078 vezes 4. Eu multiplico por 2 aqui, multiplico por 4 aqui, o valor dessas multiplicações eu somo. Então, acaba dando 28,0312. Então, nunca um 28 é rigorosamente igual ao outro 28. Dá sempre diferente. Então, eu consigo sempre estimar qual é a molécula a partir do peso exato dela. Tá? Nunca bate, nunca dá igual, exatamente igual, tá? A não ser que eu tenha um isômero óptico, né? E aí, isomeria óptica, aí não tem jeito, aí é exatamente igual, porque você tem o mesmo número de carbonos, o mesmo número de nitrogênios, oxigênios, hidrogênios, aí não vale, tá? Beleza, gente? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque tem como você estimar o composto a partir dessas tabelas. Olha lá. Então, vamos olhar lá para as tabelas. E vamos dar um exemplo para você ver. Olha lá. As tabelas são essas daí, ó. Tá bem ruinzinha. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. E eu vou chegar mais próximo, que tá bem feio aqui, né? Olha. Então você pega aqui, ó, o primeiro composto aqui, ó, a fórmula dele é C2HN3O, né? Qual que é a massa molecular dele? 83,0120. Olha lá, ó, ele tem o mesmo peso molecular que o C2H3N4. Que também é 83, mas é 83,0059, né? Ó, olha só o número de compostos que eu tenho dentro da química orgânica com peso, com massa molecular 83, ó. Todo mundo aqui é 83. Então a gente já tem essas tabelas prontas, né? Com peso, com a massa molecular, com 4 casas depois da vírgula para todo mundo, ó. E nunca dá igual, olha lá. Eu não gosto de falar nunca na química porque eu sempre queimo a língua, tá? Mas, e aí, como é que a gente pode fazer análise química com espectrômetro muito sensível? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá aqui um exercício, que esse aqui vai ficar para casa. Um espectro de massa de baixa resolução do alcaloide Voptusina permite concluir que a massa molecular nominal é 718. Então, se eu tenho um espectrômetro de massa de baixa resolução, me permite que o peso molecular dessa molécula é 718. Essa massa molecular corresponde à fórmula. Então, para essa, quando eu olho nessas tabelas de massa molecular, existem duas estruturas possíveis para essa massa de 718, duas estruturas principais possíveis, que é o C43H50N4O6 e tem esse outro camarada aqui. Tem outras, né? Mas aqui eu estou trazendo um exercício simples para a gente pensar na brincadeira, né? Então, um espectro de massa de alta resolução permite concluir que a massa molecular é de 718,837. Qual das fórmulas moleculares é coerente com o espectro de alta resolução? Dados, ele está dando aqui a massa do carbono, com 4 casas depois da vírgula, do nitrogênio, do oxigênio e do hidrogênio, certo? Então você vai ter que ver qual que é a combinação possível que dá exatamente 718,837. Sem dúvida nenhuma é uma das duas, tá? Você vai ver qual que é. Beleza? Esse aqui fica para casa, gente. Tá? Se você não conseguir fazer isso daqui, você vai no plantãozinho lá para perguntar pro tio. Beleza? Tem que botar todas as casas depois da vírgula. Todo mundo compreendeu, então?
Se eu tenho equipamento de alta resolução, né, que consegue pegar ali com muitas casas depois da vírgula, maravilha, eu só uso as tabelas. Pego o íon molecular, que é o último pico que sai lá, com relevância, né? E a partir da massa dele, né, da massa exata desse pico, eu venho aqui e procuro qual que é a massa exata e acho a estrutura. Então, vamos supor que eu vejo que um equipamento me deu que a massa molecular do meu composto é 83,0007. Só tem um composto possível para essa exata massa molecular, que é o... Putz, tá tão ruim aqui que nem eu estou enxergando. C alguma coisa HNO2. Tudo bem? Beleza, gente? Ou então, vamos supor que... Aqui agora eu consigo enxergar. Ó. Vamos supor que a massa do composto tenha dado 83,0510. Só tem um composto possível, que é o C4H7N2. Tudo bem, gente? Ficou claro? Todo mundo conseguiu entender? Então esse exercício fica para casa, não é para entregar, gente. A gente está chegando no final, é só para estudar. Agora a ideia é estudar para a prova, certo? Todo mundo conseguiu então entender como é que a partir do espectro de massa eu chego à fórmula molecular? Eu olho lá o último pico e vejo qual que é o valor dele e procuro nessas tabelas. Tá, vimos então o primeiro método de determinação de fórmula molecular a partir do espectro de massa. Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver o segundo método, ok? Então, vou parando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.